Oi, gente, aqui quem fala é Elias. Hoje eu vim falar sobre o livro Os Doze Trabalhos de Hércules, do professor Clóvis de Barros e do Joel J. E trata-se de uma mitologia grega que fala sobre o herói Hércules, que vai passar aí por 12 trabalhos que vão marcar a história dele e que marca a nossa história também aí, com tudo que a gente tira de aprendizado, tá? Então vou falar um pouquinho do livro e depois 5 lições aí que eu tirei desse livro, que com certeza vou conseguir passar para vocês também. Bom, como eu falei, Hércules é de uma mitologia grega e basicamente ele é um semideus. Ele é filho de Zeus com uma humana, né? E acontece de forma bem inusitada ali. Depois, quando vocês lerem, vocês comentam aqui o que vocês acham. E Hércules ele já nasce de uma maneira diferente. Ele nasce com outro irmão gêmeo, só que cada um dos filhos ali dos bebês é de um pai diferente, e isso é cientificamente possível, né? E ali ele já nasce tendo características diferentes dos seres humanos. Então, por exemplo, o livro fala, a mitologia fala que ele com 14 anos já tinha ali aproximadamente 2 metros de altura e uma força de guerreiro, vamos dizer assim. E o hobby de Hércules era viver na rua, brigando com outras pessoas e enfrentando. Ele amava fazer isso e odiava simplesmente fazer outras coisas comuns, como ir para a escola. Tá? E vai ter algumas reviravoltas na vida de Hércules ali quando ele vai crescendo. Ele fica um tempo exilado no campo, precisando pensar no que ele fez, né, e amadurecer. E quando ele volta, ele tem mais uma tragédia em sua vida. Não quero dar tanto spoiler aqui para vocês lerem mesmo, depois dizer o que acharam. Até que ele, na vida adulta, ele se casa, né? Ele tem ali uma esposa e os filhos. E aí ele vai tendo a vida dele normal. Ele quer seguir uma vida normal, ele quer ter uma vida plena. Mas tem vamos dizer assim, um vidente que já revelou para ele a história dele e disse que o destino dele não seria essa vida comum, mas seria uma vida de herói, uma vida de um combatente em si, que ele era para ser. Ele não queria aceitar, mas por uma outra tragédia, de fato não vou ficar abrindo tantos detalhes aqui para fazer um suspense, ele acaba perdendo sua família e ele aceita que o destino dele de fato é o que aquele vidente passou para ele, né? E aí ele vai começar esses 12 trabalhos, que são bem interessantes cada um dos trabalhos, para ele conseguir recuperar um reino que é dele, mas que o primo dele saqueou, né? E aí também é uma outra história, uma longa história. E para ele conseguir esse reino, né, essa cidade, esse ambiente que é dele, ele vai ter que enfrentar esses 12 trabalhos aqui. E vale a pena muito a leitura, justamente para vocês entenderem qual que é cada trabalho de Hércules, tá? Mas aqui, de fato, quero resumir aqui para 5 lições que eu tirei do livro. E eu acredito que a última vocês vão gostar mais também. Mas vamos lá. Bom, gente, a primeira lição que eu tiro do livro, que é uma característica muito forte de Hércules, é que, de fato, a gente deve ser nós mesmos, independente da ocasião. Hércules, ele desde criança, ele vai crescendo sempre sendo ele, né? Então, apesar dele ter essas características de ser uma pessoa atípica, uma pessoa diferente, ele sempre demonstrou e sempre mostrou para as pessoas aquilo que ele realmente gostava. Então, ele às vezes até ia contra o que os pais diziam, em outros momentos o que as outras pessoas diziam, porque ele expressava necessariamente quem ele era, um pouco diferente do irmão dele, que de fato ali tinha uma vida um pouco mais pacata, vamos dizer assim. Então, a primeira lição que eu tiro dele, de fato, é isso, né? E como que a gente aplica na nossa vida? De fato, a gente tem que entender o que a gente tem de característica que seja mais forte, que seja mais marcante em nós mesmos, e observar se realmente a gente está fazendo aquilo que é de nós ou a gente está seguindo algum outro padrão, se a gente está seguindo outra coisa que a gente está se inspirando ou às vezes se comparando, e deixar com essas coisas que não são nossas e viver nós, né? Viver você de forma plena e mais tranquila,
Tá? Então essa é a primeira grande lição que eu tiro do livro. A segunda é que, de fato, uma característica também de Hércules é que ele agia por impulso. Então, ele agindo por impulso, que ele era de fato muito forte, ele tinha essa força ali física, ele muitas das vezes agia pela emoção, né, ali pelos impulsos, e muito menos pela razão. E Hércules foi vendo que isso só traz prejuízos, né, só trouxe prejuízos para a vida dele, só trouxe umas consequências ruins. E a gente aprende que, de fato, a gente agir por impulso é um perigo, e que o segredo, né, a chave disso, de fato, é o autocontrole. Hércules ele vai conseguir desenvolver isso justamente com os trabalhos, mas ele deixa claro, ele nos ensina que quando a gente age por impulso, na verdade a gente vai fazer mal para nós mesmos, e é algo que a gente tem que aprender e tem que tomar muito cuidado na nossa vida, tá? Então essa é a segunda lição: não haja por impulso, mas sempre pense, sempre reflita e também tenha muito autocontrole, né? Para não fazer aquilo além do que deveria, tá bom? Então é algo que realmente é bem profundo aí pra gente pensar. A terceira lição, eu acho que essa daqui também é uma das mais marcantes que Hércules nos ensina, é que a coragem, ela é a mãe de todos os outros, todas as outras virtudes, tá? Tem um filósofo, eu não lembro o nome agora, que diz isso também, se eu não me engano é Aristóteles, mas que sem a coragem a gente não consegue demonstrar ou viver as outras virtudes que a gente tem. Então, por exemplo, a pessoa é inteligente, a pessoa é extrovertida, a pessoa enfim, qualquer outra virtude que a gente poderia pensar aqui, de fato a gente entende que a primeira que a gente tem que ter de todas elas é a coragem para conseguir demonstrar essas outras virtudes. E Hércules, ele mostrava isso, né? E por isso ele conseguia também demonstrar ali a sua força, né? A sua resiliência também que ele vai desenvolver, justamente porque ele tinha a coragem de enfrentar aquilo que era difícil aparentemente, né? Os 12 trabalhos dele, de fato são 12 trabalhos muito difíceis, mas que em nenhum momento ele hesitou em querer fazer, mas ele enfrentou com coragem, né? E essa é a terceira lição, mas é uma grande lição aí, é que a coragem de fato tem que ser ali o princípio para a gente conseguir avançar as etapas ali do nosso processo, do nosso desenvolvimento. Tá? Então essa é a terceira lição. A quarta é uma bem importante também, que fala sobre a questão da força, né? Porque Hércules ele tinha muita força, só que era força física, só que ele vai demonstrar ao longo do livro que a maior força, né, está na verdade dentro de nós. Ele era muito forte de maneira fisicamente, mas ele vai demonstrando que para ele superar aqueles desafios, os trabalhos que ele teria, realmente ele teve que desenvolver uma força dentro dele, que essa foi muito superior do que a força externa. E é uma grande lição para a gente, porque às vezes a gente acha que as coisas externas são mais fortes, são mais importantes, quando na verdade é o que está dentro da gente que tem muito mais peso. Então Hércules ele poderia ter toda a força que ele já tinha, né, a ponto de derrotar gigantes e outras coisas bem dificultosas, mas quando ele usou da força interior, da força que veio de dentro dele, aí ele conseguiu superar tudo isso. Então é uma grande lição também que a gente tira aqui do livro, e aí tanto o professor Clóvis de Barro quanto o Joel J, que vai fazendo alguns comentários, os dois vão colocando pontos que eu achei muito legal, muito legais, pontos de vistas, e realmente vale muito a leitura, tá, gente? Tem muitas outras lições aqui que dá para tirar, mas eu só tô trazendo algumas aqui que para mim fez muito mais sentido também. Então essa quarta que eu falei sobre a força interior é super válida da gente refletir como que tem sido isso, se a gente tem desenvolvido isso, treinado isso dentro da gente. E a última, que eu comentei com vocês aí no começo do vídeo, eu acho que ela é uma das mais interessantes também, é que fala sobre o nosso propósito. Eu acho que o propósito é um dos temas que
são mais, eu não vou dizer polêmico, mas que as pessoas às vezes mais perguntam, né? Qual que é o propósito, o que que vai fazer, qual que é ali a questão, né? Ao que ela foi designada para essa vida. O que que a gente aprende com essa história de Hércules, tá? De fato aqui é que, como eu falei lá no começo, quando a gente tem umas características da nossa vida que demonstram quem a gente é, às vezes você está fazendo uma coisa, mas você já demonstra que você já tem uma habilidade para outra coisa de forma natural. Então, por exemplo, lá você está trabalhando na área da comunicação, mas tem muito talento com desenvolvimento de sistema, um exemplo. Ou às vezes você está na área comercial, mas demonstra muito talento ali na área artística, por exemplo. Né? E aí essas demonstrações, né, isso que transparece, que as pessoas falam, nossa, você é bom nisso, você é bom naquilo, geralmente é aquilo que realmente a gente tem aptidão e é aquilo que, né, pela fé, pelo que a gente acredita, a gente foi designado, né? Que aí muitos chamam de propósito. E Hércules, apesar dele resistir no começo, de não querer aceitar qual que era o dele, então ele queria ter uma vida diferente, ele acabou não conseguindo poder viver essa vida que ele queria, mas ele teve que aceitar o que ele foi destinado a viver, e ele fez isso com muita maestria. Esse propósito dele ele conseguiu cumprir com muita maestria. Então é uma grande lição que realmente a gente tem que pensar, será que a gente tem lutado com aquilo que já está destinado para a gente, aquilo que já é o nosso propósito, aquilo que às vezes a gente acha que não combina com a gente, mas naturalmente nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida vem fazendo, né? Então é algo que Hércules nos deixa, e eu queria deixar uma lição bônus também aqui no final, né, para a gente pensar um pouquinho. Eu acho que é algo que mexeu também bastante comigo quando eu estava fazendo a leitura, é que Hércules, ele teve 12 trabalhos, como eu falei, muito difíceis. Então, desde o primeiro já é muito difícil, depois vai indo a sequência até chegar no último, então nem se fala. Mas ele ensina que para a gente chegar naquilo que a gente tem como objetivo, um objetivo que a gente coloca na nossa vida, realmente a gente tem que confiar, né, ter a nossa autoconfiança e entender que as nossas capacidades, elas vão muito além do que a gente imagina. E Hércules, ele tem uma característica que o professor Clovis vai falando também durante o livro, é que ele simplesmente ia avançando. Quando ele cumpria um trabalho, o seu primo passava o próximo trabalho para ele pegava o trabalho e ia. Ali, às vezes, com alguns pensamentos controversos de medo, de insegurança, mas ele ia, mesmo assim, acreditando que ele também tinha essa capacidade. Então, a gente tem que entender que nós temos muitas capacidades e que às vezes vão além do que a gente imagina. Quando a gente acha que a gente está fraca, na verdade, o momento que a gente pode ter ainda mais força, e é uma lição que é muito valiosa. Então, será que você tem usado de toda a sua capacidade, ou será que você tem usado só um pedacinho? Você acha que já é o suficiente, ou já é o máximo que você pode? Tá? Então, realmente, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, a gente tem que acreditar em nós mesmos e entender que a gente pode ir muito além do que a gente imagina. Tá bom, gente? Esse foi algumas das lições que eu tirei do livro. Então, realmente, recomendo muito a leitura aqui para vocês. É um livro relativamente pequeno, tá? Eu li com muita facilidade, ali muito rápido, então é uma leitura muito gostosa também de se fazer. E eu deixo aí para vocês essa indicação e essas lições que eu particularmente tirei, tá? Depois comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já leram ou não, e em cima disso que eu falei também. E com certeza tem muitas aplicações que a gente pode colocar na nossa vida prática, na nossa vida profissional e muitas outras coisas, tá bom, gente? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou aí, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal
E até a próxima, gente. Valeu!